Opa, aqui é o Felipe, tudo bem? Obrigado pela sua presença aqui nesse vídeo. E hoje eu quero compartilhar com você uma dica, barra reflexão aí, sobre os três principais ingredientes para um planejamento de entrega de software. E antes de eu começar aqui, já deixo aquele convite para você se inscrever na minha lista VIP, se você ainda não está inscrito, para você ficar sabendo sempre em primeira mão quando os novos vídeos vão pro ar, tá bom? E aí, entrando no assunto desse vídeo de hoje, esses três ingredientes que eu quero compartilhar com você são os seguintes: a duração da construção ali do software, o esforço de implementação e o tamanho desse escopo que vai ser implementado. E aí, começando pelo tamanho, basicamente como que funciona esse processo? O tamanho é quando você utiliza algumas ferramentas, algumas métricas, para medir o tamanho do escopo que você vai implementar. Então, por exemplo, isso pode ser feito de forma ali, como é que a gente pode dizer, comparando, de forma relativa, esse que é o termo, de forma relativa por intermédio ali de story points, onde você vai comparando uma demanda com a outra e atribuindo uma pontuação relativa que expresse a diferença de tamanho entre essas demandas. Isso pode ser feito também de uma forma mais racional, por intermédio aí de outras metodologias. O objetivo, não vou entrar no detalhe de cada uma aqui, mas a gente pode estar falando aí de análise por ponto de função, ou de Business Complexity Points, que são formas mais estruturadas e onde você tem um racional por trás dessa medição do tamanho do escopo. E com isso você consegue atribuir uma pontuação para cada uma das suas demandas com esse tamanho. Isso é um dos ingredientes. O outro ingrediente é o esforço de implementação. E aí a gente entra numa abordagem um pouco mais técnica, onde você vai precisar elencar quais são as tarefas, quais serão as tarefas necessárias para você fazer essa implementação, e a partir disso você conseguir estimar o esforço de implementação dessas tarefas em horas. Então veja que aí a gente já mudou a abordagem, e às vezes é difícil da gente de cair a nossa ficha com relação a essa diferença entre essas abordagens. Veja que quando a gente diz sobre o tamanho de um escopo, é diferente do esforço de implementação. Nós podemos perfeitamente ter duas demandas aí de tamanhos similares, às vezes até do mesmo tamanho, mas com esforços de implementação diferentes. De repente, por alguns motivos mais técnicos, por diferença na linguagem de programação utilizada na implementação dessas duas demandas, por requisitos não funcionais, ou seja, cenários onde a fundação dessa demanda é diferente em relação à outra, por mais que os tamanhos sejam iguais. Então é importante ter essa diferença aí no momento que você vai traçar o seu planejamento para não confundir uma coisa com a outra. E aí o terceiro ingrediente, que também acaba tendo uma influência muito grande no planejamento, é a duração. Então, quando a gente está falando em duração, aí nós estamos falando propriamente de datas. Então a gente está falando do período no qual essa demanda vai estar ali no processo de construção. Ou seja, a gente pode estar falando aí de uma demanda com um esforço baixo de implementação, um esforço aí de 8 horas, só que se você for trabalhar nessa demanda apenas 1 hora por dia, ela vai se estender por 8 dias. Então ela vai ter uma duração elevada. Então você consegue ir conectando esses três ingredientes, esses três fatores, para ir traçando o seu planejamento, e isso também te ajudar a avaliar o quanto os times são produtivos ou não, ver como que essas variáveis aí se conectam para explicar como que o time consegue entregar aí as suas demandas. Então, muitas vezes nós temos aí o tamanho utilizado para gerar indicadores de velocidade em metodologias ágeis, saber quantos pontos o time entrega por sprint, sendo que nós temos sprints de duração fixa, ou seja, um período de tempo, falando de datas, uma duração ali já com time box fechada, e por consequência a quantidade de horas também acaba sendo restrita. E aí o que acaba variando é justamente o tamanho da entrega. E aí, de repente, quando você fixa uma dessas outras variáveis, pode ser que as outras variem. Mas, de qualquer forma, é importante você ter uma clareza sobre essas três abordagens distintas, para isso facilitar quando você vai fazer um planejamento, você ter uma clareza daquilo que você está planejando, para, de repente, não criar expectativas ali irreais sobre quando
que aquela demanda vai ser entregue, né, porque o esforço de implementação é baixo, que ela vai ser entregue rápido. Isso vai depender de outras variáveis, né, quando a gente fala também em duração, isso também se conecta um pouco com aquele conceito de work in progress, que eu já falei com você em alguns vídeos anteriores, né, onde você pode cair num cenário de estar trabalhando em paralelo em várias demandas, e isso vai fazer com que você consiga trabalhar menos horas por dia em cada uma dessas demandas. Então, consequentemente, a duração delas vai se estender, por mais que o esforço muitas vezes seja baixo. Mas quando você coloca tudo isso aí, esses ingredientes no bolo, esse tipo de abordagem e de planejamento estratégico que você faz das demandas pode influenciar nos resultados e na qualidade desses resultados lá na frente. Mas basicamente aqui nesse vídeo era isso que eu queria pontuar para você, esses 3 ingredientes, essas 3 variáveis aí que influenciam no planejamento de entrega de software, tá bom? Espero que tenha sido útil para você essa informação. Se você gostou, clica em gostei nesse vídeo e se inscreve aí no canal para fortalecer esse nosso canal de comunicação, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado pela sua presença e um abraço. Até mais. Tchau.